Então, esse é o sketch corrigido, já com algumas alterações, para fazer os cálculos de distância de um sensor ultrassônico US-100, que está ligado numa placa STM32 núcleo, uma L476RG, tá? Então, o ultrassom está ligado na núcleo através desse analisador de corrente, que é o Power Profiler Kit 2, tá? Esse analisador está analisando exclusivamente a corrente que passa no sensor ultrassônico, ou não está analisando a corrente do microcontrolador, tá? Então a ligação dele vem a energia aqui do 3,3 volts da placa do núcleo, alimenta aqui um desses pinos aqui que é a entrada do amperímetro, e o retorno do amperímetro, que é esse fio amarelo, vai exclusivamente para o VCC do sensor ultrassônico US-100. Tá? Então, quando ele está ligado, ele está fornecendo corrente para o sensor ultrassônico. Tá? Daí ele consegue medir a corrente aqui. Então, esse é o setup do esquema. Tá? Nesse vídeo não vai ser abordada a parte do gráfico, vai ser abordada exclusivamente a do sketch, a do código. Então, para esse protótipo, foi criado no Visual Code Studio um sketchzinho, onde o cálculo é feito com a média móvel, ele vai ser explicado. Então aqui tem só um descritivo de como é que funciona, do princípio do cálculo das distâncias, tá? É importante saber que nesse sensor especificamente, nem todo sensor ultrassônico faz isso, mas no sensor US-100 ele mede também a temperatura, então ele permite aplicar uma fórmula para correção da temperatura. Tá? Nessa fase inicial isso não está sendo feito e a distância está sendo calculada simplesmente com base no princípio do som, né, do retorno, ou seja, a partir da emissão de um pulso, o sensor começa a medir e o tempo que vai e volta para chegar no objeto é o tempo que a distância leva. Então a velocidade do som tem que ser dividido por 2, tá? E multiplica isso aí pela largura do pulso em segundo. Aqui tem os esquemas físicos de ligação aqui nessa placa, né? Então essas ligações dos fios aqui, elas estão representadas aqui também, tá? E então aqui, como é que o sketch foi definido? Ele foi modularizado e criado na base de funções, tá? Então aqui eu tenho as definições iniciais, eu digo qual que é o sensor que eu estou monitorando, simplesmente um descritivo, tá? E todas as funções elas são ativas ou não com base na diretiva define, que eu vou habilitar ou desabilitar. Então aqui eu estou definindo, por exemplo, um enable ultrasonic. Estou definindo um enable blink, porque eu coloquei o LED para piscar, para testar. Nesse momento ele está desativado. Então, se eu quero que a diretiva esteja desativada, eu comento ela. Se ela estiver descomentada, daí ela pode estar ativada se ela estiver em uso na lógica do programa como está. Aqui inclui a biblioteca do Arduino e aqui, diretiva exclusiva para as configurações do ultrassom. Então aqui, se o define não está comentado lá em cima, o define não está comentado, então aqui, if def enable ultrasonic, ou seja, toda essa parte do código aqui, essa parte do código aqui, ela está relacionada com com as configurações exclusivas do ultrassom. Então, como é que a gente começa a configurar aqui? Aqui, o ultrassom está definido. Então, ele vai carregar a biblioteca soft serial, que é para comunicação serial com o sensor ultrassônico. Eu vou definir os pinos onde estão ligando o TX e o RX na placa da núcleo, ou seja, o sensor ligado na placa. Tá?
Eu ativo a biblioteca soft serial informando para ela quais são os pinos do TX e do RX. E aqui são a definição de todas as variáveis usadas, tá? Então, esse sensor ultrassônico, ele mede a distância armazenando ela em 2 bytes, então em 16 bits. Então eu tenho aqui a leitura do byte mais significativo e do byte menos significativo. Esse sensor ele tem um range próximo de 1 centímetro até mais ou menos 4,5 metros. Tá? Ainda não foram feitos testes para ver se ele realmente mede nessa distância. Mas para o teste, para testar as rotinas, eu estou colocando uma distância mínima de 10 centímetros e uma distância máxima de leitura de 1 metro. Isso só porque eu quero testar as funções do out of range para ver se ele vai medir corretamente, se ele medir abaixo do que eu quero e acima do que eu quero. Depois isso aqui pode ser ajustado. Aqui eu vou guardar o número de leituras. Eu tenho um contador para mínima e máxima distância, ou seja, se ele ler abaixo dos 10 centímetros e acima de 1 metro, ele vai iniciar um contador. Ele vai calcular uma média móvel de 10 leituras para fazer para mostrar o resultado, ou seja, o resultado que ele mostra na tela não é o resultado de uma única leitura, é o resultado de uma média móvel. Então eu tenho um índice aqui para fazer a varredura do array da média móvel. Eu tenho uma variável para somar esse array, uma para mostrar depois, esse aqui é o da distância que ele é lida. Eu também tenho uma variável para saber o tempo entre as leituras e o intervalo inicial de leitura, no caso aqui foi 10 milissegundos. Então a minha leitura inicial é a partir do start, do intervalo inicial, e depois o meu intervalo de leitura ele vai aumentando de acordo com o que eu quero. Eu vou sempre multiplicando ele por 10. Então eu vou ler a cada 10 milissegundos, depois vou ler a cada 20, 30, 40, 50, 60, 70, até um valor máximo aqui. Vamos definir por teste, sei lá, uns 500 milissegundos. Então, quando ele chegar no 500 milissegundos, ele reseta e começa a ler de novo, 10, 20, 30, 40, 50, até 500 milissegundos. Então, aqui é uma variável para armazenar o ciclo da leitura, e o milis, porque para contabilizar esse tempo eu estou usando o milis. Terminou a definição do enable ultrassônico, o ENDIF. Daí aqui são variáveis simplesmente para eu criar no início do sketch, no monitor serial ele vai mostrar algumas informações para eu saber qual que é o projeto que eu estou trabalhando, em que diretório que ele está, qual que é o sketch, a data e a hora da compilação, ele vai apresentar. Isso aqui seria a outra definição para o Blink, para piscar, mas por enquanto ela está desativada. Por quê? Porque ela está desativada porque aqui em cima o Define Enable Blink está comentado, então ela não vai rodar agora. Aqui as minhas funções estão definidas abaixo do loop, elas começaram a ser definidas aqui. Então, por questão de estética do programa, começa com a primeira função, a própria setup, que é o main do programa. Então, por causa disso, eu defini as funções abaixo do loop, eu tenho que definir os headers dela aqui, porque senão não compila, né? Então aqui, ó, foi criada a função sketch setup, ultrasonic setup, ultrasonic hit e o blink. No caso, a função está definida, mas ele não vai carregar porque o if-def lá está desativado. O setup ficou bem simples, ele só vai chamar o sketch setup, vai rodar toda a tela inicial,
Depois, se tiver definido o ultrasonic setup, ele vai fazer o setup do ultrassom e ativar o pino do LED aqui, que podia estar no IFDEF Blink Setup também. Não coloquei, mas poderia estar. Tá. A partir do setup, vamos ver o que é o sketch setup aqui primeiro, já que ele foi chamado aqui, e vamos ver o que é o ultrasonic setup. Ele está definido aqui. Então aqui, o sketch setup. Ele vai inicializar o monitor serial e vai colocar todos os cabeçalhos aqui. Vamos ver já diretamente, não vou explicar aqui, eu já vou mostrar o que aparece. Ele aparece isso aqui, ó. Essas linhas de cabeçalho, starting sensor da US100, que é o que? Foi definido aqui nessa variável ID. Aqui, ó. Então vai mostrar o sensor que está sendo inicializado, a compilation date, então isso aqui já pega na hora do sistema, 28 de julho, compilation time, a hora que foi compilado, system version, isso aqui eu acho importante ter sempre, porque depois de um tempo a gente faz updates no código e o protótipo está rodando e a gente nunca sabe qual que é a versão do protótipo que está em produção. Então, para se saber e depois comparar e voltar no sketch e ver, opa, esse é o sketch que realmente está lá em produção, então eu gosto de colocar no código um system version, tá? O S100, então eu sei que é um sensor ultrassônico e isso aqui é a data ao contrário. 2024, 07, 27, 01, tá? 27 de julho de 2024, tá? Isso é a versão. Developed by, daí os dados aqui, e aqui é aquele folder, project folder, para eu saber, opa, eu preciso voltar esse código para reprogramar, eu sei onde é que ele está armazenado, tá? Qual que é o código, e também eu aponto ele para o GitHub, ele está lá no GitHub, então eu consigo pegar, ir lá no GitHub, tá? E eu tenho aqui, ó, o código com todas as alterações. Então esse código já está aqui no GitHub disponível, ele pode ser destrinchado aqui. Então é só vir aqui e ver o código, e também dá para ver as modificações que foram feitas. Tá? E aqui no Media Files do GitHub, todos os datasheets que foram utilizados para fazer o projeto, e falando, por exemplo, aqui, ó, dos detalhamentos dos times do sensor e por aí vai, estão disponíveis lá no GitHub. Tá, então o Sketch Setup só faz isso. A próxima parte era o Ultrasonic Setup. Então eu vou inicializar o ultrassom. Então o Ultrasonic Setup aqui, ó, só vai imprimir uma mensagem na tela e vai iniciar um serial begin e vai inicializar o array de 10 elementos com 0. Isso é a única coisa que faz. E no caso, pode reparar aqui, ó, que ele já inicializou, colocou teste de ultrassom de sensor, mas não aparece nada. Por que ele não está rodando, se ele deveria estar rodando? Ele não está rodando por um motivo. Porque o Power Profiler não está ativo. E aqui, o Power Profiler ele está alimentando esse sensor. Então, se ele... Aqui, ó, essa luz está piscando, ele não está ativo. Então, ele não tem energia, o sensor não está medindo nada. Então, vamos agora ativar o Power Profiler. Então aqui, ó, não está gravando nada, eu só vou dar um set device PPK2, que é essa placa aqui. Então recapitulando, essa placa aqui, tá? Ó, já mudou a cor aqui para azul, tá? E enable power aqui, ó. Agora a energia está ativa, porque já está azul aqui, mas ó, ele não está gravando nada, ele está aqui, ó, em azul, porque ele não está gerando gráfico, mas ele energizou o sensor começou a medir aqui já, ó, já começou a medir, tá? Então aqui, ó, ele vai mostrar aqui, ó, a distância já calculada da média móvel, o intervalo que ele vai sempre incrementando. No caso ele está compilado para 60 milissegundos, a gente já vai recompilar para 10, e o reading cycle, tá? Então aqui, ó,
Agora nós vamos ver o loop. O que faz o loop? Ó, se tiver habilitado o Enable Ultrasonic, ele vai simplesmente rodar o Ultrasonic Read, tá? E se tivesse habilitado o Blink, que não está, ele ia rodar o Blink e fazer a placa piscar. Essa parte aqui ele não vai fazer porque está comentado lá em cima. Então a única coisa que a gente tem que ver aqui, ó, é o Ultrasonic Read. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então o Ultrasonic Read aqui, nós vamos aqui, o Ultrasonic Setup já foi visto, vamos ver aqui o Ultrasonic Read. Aqui então, ó, eu vou utilizar o millis para manter sempre o mesmo timing, tá? Da execução. Então, mesmo que ele passe essa rotina mais rápida, se ele não estiver dentro de um time da leitura, ele não vai ler, tá? E esse time da leitura seria o current millis menos o previous os millis, tá? Que foi definido lá em cima. O current millis é o próprio millis e o previous, no caso, começa com 0, né? Se isso aqui for maior do que o reading interval, o reading interval, recapitulando lá em cima, ele começa com o valor de start reading interval, que é 10. Então ele começa com 10 milissegundos, tá? Então, se esse tempo aqui for maior do que 10 milissegundos, ele vai fazer a primeira leitura, tá? E ele vai no máximo até um stop reading interval que eu defini lá em cima. Só para esse teste aqui, com um incremento de 10 milissegundos, só para a gente poder verificar, vamos botar até 100 milissegundos, porque senão fica demais, vai acabar demorando demais para a gente ver o resultado. Então aqui, ó, ele vai até 100 milissegundos, tá? Daí ele faz todo o processo do millis, ele vai fazer um flush esse US100 é a porta da serial, do software serial onde está conectado o sensor US100. O código 0x55, ele starta um trigger que vai iniciar o processo de leitura, tá? Esse delay de 60 milissegundos, na verdade, ele pode ser 30 milissegundos, vamos ajustar aqui, tá? Que é o seguinte, como esse sensor mede, vamos pegar a calculadora aqui, ó. Vamos lá de novo para a fórmula aqui, ó, lá para cima. Melhor, vamos pegar aqui o PDF que é mais fácil. Ó, a fórmula de leitura é essa aqui, a distância igual comprimento do pulso vezes velocidade do som sobre 2, tá? Essa fórmula aqui, ó, é a mesma fórmula que, se eu pegar a velocidade do som aqui, que no caso foi usada a velocidade do som seco, que é 331,4 metros por segundo. Então, a distância igual pulso width vezes 165,7, tá? Levando em conta que esse sensor mede 4,5 metros, então aqui, ó, se eu tiver 4,5 dividido por 165,7, vamos fazer isso aqui, ó, 4,5 metros dividido por 165,7 metros dá 27 mili, tá? Então, um tempo acima desse valor, ou seja, esse é o tempo máximo que eu precisaria para garantir uma leitura de até 4,5 metros, tá? Acima disso ele está em out of range. Então, eu vou colocar aqui um tempo de 30 milissegundos, tá? Para dar um tempo para o sensor medir, ou seja, com um tempo desse eu sei que ele consegue medir os 4,5 metros previstos, tá? Se for o caso. Aqui, lembrando, ele só vai medir até, poderia medir até uns 2 metros, mas ele está com a condição que acima do 1 metro ele vai considerar erro, tá? Daí aqui, ó, ele precisa ler 2 bytes da serial, então ele fica observando aqui se a serial leu 2 bytes. Caso tenha lido. Então aqui, ó, caso ele leia os 2 bytes, que são o valor da distância, ele vai pegar e vai armazenar o primeiro no mais significativo e o segundo no menos significativo. E vai incrementar o contador de leitura. Então, começou a ler uma leitura.
ele vai aplicar a fórmula. Essa aqui é a fórmula para transformar o código binário dos 16 bits em uma distância em milímetro, porque o S100 ele mede em milímetro. Eu divido por 10 para ter a distância em centímetro. E agora eu faço as checagens condicionais aqui. Como eu quero saber se ele está no range de 10 centímetros ao metro, então eu checo se a distância foi medida, se ela for maior que a distância mínima e menor que a distância máxima, então eu jogo ela para o array, para calcular a média móvel. Removo o valor mais antigo da medida, no caso a primeira é 0, mas se tivesse alguma coisa, ele subtrai do total da soma. Armazeno o novo valor no array, no índice que começa com o índice 0, né? Somo com o resto, só que está tudo zerado. Vou para o próximo índice e faço uma operação módulo e calculo a distância com a média móvel. Tá? Daí, se eu não tiver essa condição, esse if aqui, ele vai me levar 10 leituras para estabilizar o valor da leitura correto. Então ele vai me mostrar 9 valores que não são verdadeiros. Supondo que ele vai medir 1 metro, 100 centímetros, né? E ele tem uma média móvel ali com os outros 9 valores são 0, ele vai pegar esse 1 metro e vai dividir por 10, né? E daí ele vai me mostrar como se fosse 10 centímetros, o que não é verdade. Então, para evitar essa visualização do valor que não está correto, eu suprimo as 10 primeiras leituras, ou seja, as 9 primeiras leituras. Então, se tiver a partir da 10ª leitura, ele começa a mostrar o valor da distância, que é o resultado do cálculo da média móvel, esse aqui, tá? E também o intervalo de leitura e o ciclo da leitura, que é o que aparece aqui na tela que está rodando agora. Então aqui, ó, eu tenho a distância, ó, que é essa distância aqui. Aqui, ó, reiniciou a leitura, depois a gente vai ver isso aqui, ó. E ele começou aqui, ó, 60 milissegundos, 120, 180, 240, 300, aqui tem um ajustezinho de lógica que vai ter que ser feito, e o ciclo de leitura, tá? Ele vai fazer isso até quando? Até atingir o máximo valor. No caso aqui ele estava para 5 segundos, por isso que ele está indo embora. E ele estava a cada 60 milissegundos. Mas o que interessa aqui é o seguinte, ó, nós vamos pegar e ver o resto aqui. Então ele só vai mostrar a partir do 10º valor, tá? E aqui, ó, nesse caso eu estou usando a lógica que é o seguinte, ele começa com 10 milissegundos, a próxima leitura ele vai multiplicar pelo ciclo. O primeiro ciclo é 10 vezes 1, que é 10. O segundo ciclo, 10 vezes 2, que é 20. Terceiro, 10 vezes 3, que é 30. E assim vai. Então ele vai aumentar de 10 em 10 milissegundos o valor. Tá? Eu poderia também usar a média de ir dobrando. Eu começo no 10, depois 20, depois no 40, no 80, no 160 e por aí vai. Tá? Isso é uma lógica que tem que ser discutida, mas por enquanto está de 10 em 10. E se chegar no valor máximo aqui, ó, no caso aqui, esse stop aqui, ó, que no caso é 100 milissegundos, ou seja, se chegar a 10, 20, 30, 40, se chegar no 100, ele reseta. Ele reseta o ciclo, tá? E daí eu vou começar a contar de novo 10, 20, 30, por aí vai, tá? Então esse é o cálculo da média móvel, e daí depois agora eu tenho a checagem aqui, ó, se ele lê abaixo do valor mínimo, ele vai apresentar um warning na tela, e se ele lê acima do valor máximo, ele também vai apresentar um warning. Então o programa é basicamente esse aqui. Vamos recompilar ele, porque ele está ali para 5 segundos e 60, e agora vamos botar para 10 e 100, né?
Vamos recompilar ele. Está compilado e já está rodando aqui, ó. Então, ó, colocou o cabeçalho, aí ele vai embora. Ele vai embora bem mais rápido. Por quê? Porque é 10 milissegundos. Aqui, ó, 10, 20 até 90. Ó. Então, aqui, ó, eu vou tirar aqui, ó, um print aqui. Quer dizer, eu vou desligar aqui, ó, o ultrassom, mais fácil. E daí agora eu desliguei e ele vai parar de rodar, né? Só pra gente ver aqui, ó. Aqui, ó. Então, como é que ele fez aqui, ó? Ele começou aqui, ó, ele mostra o cabeçalho inicial, tá? E daí aqui, ó. Essa distância aqui que ele mostrou já é uma distância que é o resultado a partir de 10 média móvel. Isso aqui já é a distância resultado da média móvel, tá? E aqui, ó, eu tenho os intervalos, ó. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, ele começa no 10, aqui eu vou ter que fazer um ajuste no código, porque ele tá fazendo 10 duas vezes, tá? E daí, ó, ele vai fazendo 10 até 90, por quê? Porque quando chegar no 100, foi definido que ele vai zerar, né? Daí ele volta por 10. Então aqui, ó, o ciclo dele vai de 1 a 10 e volta. O ciclo vai sempre de 1 a 10, tá? E vai medindo, mostrando só a média móvel. Eu vou recompilar agora com valores mais altos, só porque se ele estiver muito baixo, ele vai correr muito rápido aqui e não vai dar pra gente ver. Eu vou agora então fazer só um ajuste aqui, ó, só pra gente ver o resultado aqui, ó. Então se eu pegar esse valor aqui, ó, eu quero que ele faça, em vez de a cada 10 milissegundos, a cada 100 milissegundos, tá? E ele vai me calcular, vamos botar até 2 segundos, tá? Agora eu já vou ter um valor aqui que ele é mais suave de se ver na tela, né? Então a primeira coisa, eu vou reativar aqui o Power Profile, para ele começar a medir. Começou a medir, ó, tá? E agora nós vamos pegar aqui e vamos recompilar. Lembrando que agora ele vai fazer de 100 em 100 milissegundos até 200 milissegundos, que é 2 segundos, né? Só para ficar mais fácil da gente olhar no gráfico. E vamos ver aqui. Ele está rodando, quando terminar de compilar, ele já vai aparecer aqui. Está iniciando, ó. Vamos lá. Ele está demorando porque ele só vai mostrar a partir da 10ª leitura. Daí aqui, ó, ele vai fazer até os 2 segundos e daí vai voltar a zerar o ciclo. Ó, 100, 200, 300, 400, 500, ele tira uma leitura a cada esse intervalo aqui, né? E vai computando ali com a média móvel de 10, tá? Agora, supondo que eu vou lá mexer agora, eu vou colocar ele out of range. Eu vou aumentar o range de 1 metro. Então, estou tirando a caixa que está na frente e olha o que acontece. Vou recolocar a caixa na frente. Então, aqui, ó, quando ele estava fora da leitura, tá? Ele colocou aqui, ó, aqui, ó, warning, máxima distância atingida, que foi o limite de 100 centímetros, tá? E daí ele mediu 1,63 m, tá? Agora a caixa está a 30 centímetros, ele está medindo de novo. Eu vou colocar a caixa bem próxima dele, que é inferior a 10 centímetros, ele também vai dar um erro. E tá ali, ó. Agora eu vou botar a caixa para longe de novo. E aqui, ó. Então aqui, ó, ele está demorando porque ele está recalculando a média móvel, né? Mas aqui, ó, a distância mínima é 10 centímetros, ele mediu, ó, 5 a 7, 8, porque a caixa, ela é bamba, ela fica chacoalhando, né? Por isso que ele deu esses valores aí aleatórios, mas daí quando a caixa parou, ele estabilizou em 7, tá? E agora aqui voltou a fazer as medições, tá? Então, a lógica precisa de alguns ajustezinhos, eu preciso ver se essa lógica tá mais ou menos ok para a gente dar seguimento no resto do projeto, tá? Mas antes de mais nada, vamos fazer uma coisa aqui, ó.
vamos aproveitar, eu vou resetar e nós vamos gerar um gráfico para ver como é que fica o gráfico, tá? Então aqui, ó, eu quero um gráfico que vai... Não precisa ser 10 minutos, mas tudo bem, vamos botar aqui uns 2 minutos, tá? Eu vou iniciar, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar mais claro de ver. Eu vou minimizar isso aqui assim, ó. Aqui e aqui. Ok, só para a gente ver os valores, tá? Vou deixar aqui. E agora eu vou startar aqui o gráfico, ok? Start. Mas para ele começar certo, eu vou zerar e resetar o sensor agora. Resetei o sensor e começou a fazer as leituras, ó. Um tempo que vai aumentando. Repara que esse tempo aqui, ó, ele está medindo, ó, e o tempo ali, ó, 1,5 segundo, 1,6 segundos, e assim vai. Está distanciando o valor dos picos no gráfico. Tá? Agora voltou a ficar próximo, ó. Ele começa de 100 em 100 milissegundos, aumentando, e daí, ó, agora já está ali, 1,3 segundos, 1,4, 1,5, quando chegar no 2 segundos, ele vai voltar a zerar, voltou a ser 100 milissegundos. Então ele está gerando gráfico, dá para ver no gráfico os picos de corrente, que são os picos da leitura, tá? E agora só depois tem que definir os valores corretos para eu poder gerar o gráfico e fazer a análise no Python e criar o gráfico correto, tá? Então, acho que basicamente era isso, tá? O sketch está pronto, só precisa saber se ele já está mais ou menos atendendo e o que precisa ser remodelado, tá ok?